Fala pessoal, vamos pensar uma coisa. E se eu te dissesse que cerca de 40% de tudo que você faz, todo santo dia, não é uma decisão de verdade? É o seu cérebro no piloto automático. Hoje a gente vai mergulhar fundo no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, para entender exatamente como reprogramar esse piloto automático. A gente vai descobrir o código secreto que controla nosso comportamento e o método exato para mudar qualquer hábito. Então, vamos nessa! Pois é, o número é esse aí, 40%. Pensa só, quase metade das nossas ações diárias, desde o que a gente come no café da manhã até como a gente responde a um e-mail estressante, não são escolhas conscientes, são programas rodando em segundo plano. Isso levanta uma pergunta bem séria, né? Se quase metade do nosso dia está no automático, como se fosse um roteiro pré-escrito, quem é que está no comando de verdade? Para responder isso, a gente precisa primeiro entender como esse programa funciona. E é aqui que está o pulo do gato. Pesquisadores lá do MIT descobriram a base de tudo, um padrão neurológico super simples de 3 etapas. Eles chamam de loop do hábito, e ele é o motor por trás de cada um dos nossos hábitos. É a fórmula que o cérebro usa para economizar uma energia danada. Tudo começa com o que ele chama de deixa. Pensa na deixa como se fosse um gatilho, o botão de play. Pode ser qualquer coisa, um horário específico, um lugar, um sentimento de tédio ou até ver certas pessoas. É o que dá o start no processo. Logo depois da deixa vem a rotina. Essa é a ação, o hábito acontecendo na prática. Pode ser algo físico, tipo pegar um biscoito na cozinha, ou algo mental, como pegar o celular e abrir uma rede social sem nem pensar. E para fechar o ciclo, a gente tem a recompensa. É ela que faz o cérebro pensar, opa, isso foi bom, vamos guardar essa sequência para repetir depois. Seja o gostinho do açúcar, o alívio do estresse ou a distração momentânea, é a recompensa que fortalece o hábito. Mas é aqui que a coisa fica poderosa e até meio perigosa. É aqui que nasce o desejo. No experimento famoso com um macaco chamado Júlio, os cientistas viram que, no começo, o cérebro dele só ficava feliz quando ele recebia a recompensa, que era um suco. Mas, com o tempo, o cérebro começou a ter o pico de prazer só de ver a deixa, antes mesmo do suco chegar. Ou seja, o cérebro aprende a antecipar a recompensa, e isso cria um desejo neurológico fortíssimo. É por isso que é tão difícil simplesmente parar um hábito. Então, beleza, como é que a gente sai dessa armadilha? Acontece que a solução não é tentar eliminar o hábito. É bem mais esperto que isso. É uma questão de reprogramar o sistema. E para isso, existe uma única e poderosa estratégia. E essa ideia é crucial. Aqueles caminhos neurais do hábito antigo, eles continuam lá no cérebro. Tentar apagar é lutar uma batalha perdida. A grande sacada, como o Duhigg explica, é criar um caminho novo, por cima do antigo. É sobrescrever o programa. E aqui está a regra de ouro, a fórmula exata para a mudança. É genial na sua simplicidade. Você não luta contra o gatilho, a deixa. Você também não ignora a recompensa que o seu cérebro está pedindo. Você mantém esses dois e foca em trocar só a peça do meio, a rotina. Certo, da teoria para a prática. Como a gente aplica essa regra de ouro em qualquer hábito que a gente queira mudar? O livro nos dá um roteiro de 4 passos, um verdadeiro guia de reprogramação. Esse aqui é o mapa. Primeiro passo, identificar a rotina. O que exatamente você faz? Segundo, experimentar com recompensas diferentes para sacar o que o seu cérebro realmente busca. Terceiro, e esse é o trabalho de detetive, isolar a deixa. E por último, o quarto passo, criar um plano de ataque. Vamos focar um pouquinho no passo mais investigativo, o número 3. Para descobrir qual é o verdadeiro gatilho do seu hábito, na hora que a vontade bater, você tem que parar e anotar as respostas para essas 5 perguntas. Depois de fazer isso por uns dias, um padrão vai começar a aparecer. Vai ficar claro qual dessas categorias é a verdadeira deixa para o seu hábito. E aí, com todas as informações na mão, você monta o seu plano. Você escreve ele de forma clara. Por exemplo, se você descobre que o gatilho é o horário das 3h30 da tarde e a recompensa que você busca é uma pausa e um pouco de socialização, o seu plano poderia ser exatamente esse. Você substitui a rotina de comer o biscoito pela rotina de conversar e entrega a mesma recompensa para o cérebro. Mas a história não para por aí. Existem alguns hábitos que são mais poderosos que outros. São os chamados hábitos angulares. São pequenas vitórias que acabam gerando uma reação em cadeia, um verdadeiro efeito dominó de mudanças positivas na sua vida. A história da Lisa Allen no livro é um exemplo perfeito. A vida dela estava meio estagnada. Ela resolveu mudar só uma coisa: parar de fumar. Isso fez ela começar a correr para lidar com o estresse. Correr a fez se alimentar melhor. Comer melhor fez ela dormir melhor.
Com mais energia e foco, ela se tornou mais produtiva, foi promovida e transformou completamente a vida dela. Um único hábito angular foi o começo de tudo. Isso não vale só para a gente, vale para empresas inteiras. Quando o Paul O'Neill virou CEO da gigante Alcoa, ele chocou todo mundo em Wall Street ao dizer que o foco número 1 dele seria a segurança dos trabalhadores. Ninguém entendeu nada. Mas a segurança era um hábito angular organizacional. Para melhorar a segurança, a comunicação interna teve que melhorar, os processos ficaram mais eficientes e o resultado? A empresa teve lucros recordes. Tudo isso leva a gente para uma questão mais profunda. Se 40% do que a gente faz é automático, será que a gente tem mesmo livre-arbítrio? A gente está mesmo no controle? A conclusão do livro é muito forte. Sim, os hábitos muitas vezes se formam sem a nossa permissão. Mas, no exato momento em que a gente toma consciência de um hábito e entende o mecanismo por trás dele, a gente ganha não só a liberdade de poder mudá-lo, mas também a responsabilidade de fazer isso. E essa é a grande virada de chave. É mudar a perspectiva. É deixar de se ver como uma vítima de programas antigos que rodam na nossa cabeça e assumir o nosso lugar como o programador, a pessoa que pode reescrever o código que não nos serve mais. E isso nos deixa com uma pergunta final. Com esse conhecimento em mãos, sabendo que a mudança é totalmente possível e que existe um método para isso, qual é a primeira linha de código, o primeiro hábito que você vai escolher conscientemente reprogramar na sua vida? A decisão, como sempre, começa agora.